Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 23 de novembro. Agora na Espanha, 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 16 e 59 da tarde. Finalmente a gente está desenhando um candle comprador depois de tantos candles vendedores. Na verdade, desde 19 de novembro, fizemos 4 candles vendedores aqui no Heikin Nash. E agora a BTC volta de forma épica em direção ao canal de Keltner. Deve buscar fatalmente agora a mediana do canal de Keltner na altura de 17.400, que está se confundindo com a base da nuvem de Shimoku aqui na projeção. Uma movimentação que pode eventualmente até desenhar um fundo aqui, seria um fundo duplo, com aquela mega agulhada do dia 9 de novembro, que foi o day after, o dia seguinte à suspensão de saques na FTX, com a nova agulhada do dia 21 de novembro, que aconteceu anteontem, que foi justamente o frenesi com efeito dominó, já que a Genesis, o braço de stake e earn da Gemini, outra gigante exchange norte-americana, que está em vias de já suspender o saque do braço de stake e earn, a Genesis, e pode eventualmente pedir falência. Então, a gente agora, o mercado parece que está meio que sedimentando, vamos colocar, precificando esse cenário, e a BTC agora segue caminhando em direção à mediana do canal de Keltner. No semanal a gente está caminhando forte para o engolfamento. A gente precisa encerrar esse candle dessa semana com a BTC pelo menos acima de 16.800 para poder desenhar um belo engolfamento pelo candle da semana passada e aí sim caracterizar um bom indício de que a gente vai buscar a MM200 aqui no semanal, que segue lá em 24 mil dólares. Vamos ver se a gente consegue, até a virada da VWAP de domingo para segunda, deixar a BTC num patamar de 16.800, porque aí a gente vai estar fortemente engolfado para encarar de volta numa pernada impulsiva a MM200. Lembrando, gente, que a MM200 exerce uma força gravitacional da BTC em relação à BTC, suga o preço para ela, mesmo quando a gente se afasta de forma ascendente, a MM200 puxa em direção a ela, a gente se afasta, puxa, se afasta, a gente rompeu, porque desde que a BTC foi criada, a gente vivia num cenário macroeconômico de juros reais negativados, e esse cenário mudou agora. Os juros reais estão caminhando em direção à positividade, ainda estão negativados, já que a inflação norte-americana ainda está acima de 8% ao ano, e os juros agora que estão ultrapassando 4%, indo para 5%, com esses aumentos sucessivos ultimados pelo Federal Reserve. Vamos ver se a gente consegue levar a BTC até domingo para um patamar acima de 16.800. No intraday, a BTC foi um relógio suíço. Todos os sinais na sala fecharam rapidamente, porque batia na upper, voltava para VWAP, ameaçou dar um beijinho aqui na lower, voltou para VWAP. A gente ofertou os sinais exatamente numa dessas pernadas aqui em direção à lower, e todos os 4 sinais fecharam com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o teste da CBDC japonesa, o Iene Digital, deve ser lançado com bancos participando do teste a partir do começo de 2023. O novo normal agora, bancos centrais aportando na tecnologia blockchain, e a infraestrutura baseada em blockchain vai forjar o futuro para os mercados de carbono, cripto e commodities. É o novo normal agora, todos os mercados, inclusive o mercado financeiro tradicional, vai tokenizar os seus ativos e vão também aportar no mundo cripto. E alguns bancos da zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos da América estão começando a criar dificuldades para que os seus clientes comprem ativos criptos. O Lloyds, o Barclays e alguns bancos, outros bancos norte-americanos também, estão criando dificuldades para que usuários comprem, principalmente BTC, depois do crash da FTX. Eles estão alegando que estariam protegendo os seus clientes, a sua base de usuários. Mas é uma incongruência, já que alguns desses gigantes também estão comprando principalmente BTC e impedindo que os seus usuários façam o mesmo, alegando protegê-los contra uma possível futura ou provável FTX do futuro, que a gente nem sabe
qual vai ser a próxima exchange a quebrar. Mas o fato é que é uma bizarrice o que está acontecendo. No Brasil, eu ainda não ouvi um caso nesse sentido de bancos criando percalços para os usuários comprarem ativos criptos, mas se esse movimento começa lá de cima, acaba que pode chegar no Brasil eventualmente. E a Rússia derruba a energia elétrica da Ucrânia, agora que o inverno está recrudescendo. Aqui no sul da Espanha, à noite está fazendo 6, 7 graus. Imagina como não deve estar sendo as madrugadas lá para cima. Já foi reportado neve em Kiev, agora em novembro, e a Rússia derruba o sistema elétrico da Ucrânia, principalmente de Kiev, em meio a esse conflito. De repente, vamos ver como isso vai se desdobrar. De repente, essa crise vai escalar para novos patamares. E a inteligência israelense advertiu que o Irã estaria cogitando um ataque terrorista na Copa do Mundo. O chefe de inteligência militar de Israel alertou esta semana que o Irã estaria considerando um ataque aos locais da Copa do Mundo no Catar. Ainda não houve uma resposta por parte das autoridades do Catar, mas fica para registro. É bizarro o que isso poderia representar para a Copa do Mundo. E o Reino Unido começa a olhar para o Brexit como Brexit, ou seja, fazendo uma referência a arrependimento. Eles subestimaram, sem dúvida nenhuma, o poder de reação da União Europeia, que foi muito dura no Tratado de Desembarque. Realmente os britânicos estão num verdadeiro mato sem cachorro. A queda de sucessivos primeiros ministros não é culpa da Theresa May, não é culpa da Liz Truss, também não vai ser culpa se o Rishi Sunak também tiver que cair, ou do Gordon Johnson, não é culpa deles. Na verdade, o cobertor é curto. A União Europeia foi muito dura com o Reino Unido e não há volta, é praticamente impossível um retorno à União Europeia, e agora o Reino Unido navega sozinho nesse mar nesse horizonte de incertezas. Eles vivem uma recessão sem precedentes desde o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na verdade, é mais um elemento que vai colocar pólvora no mundo. Quando uma potência como os britânicos passam por uma situação dessa, normalmente o mapa geopolítico é resetado. Vamos ver como vai se desdobrar. Gente, a BTC precisa engolfar esse candle aqui no semanal vendedor, que começou no último domingo e vai terminar no próximo domingo. A BTC precisa fechar essa semana acima de 16.800, porque aí sim vai ter um indício forte de que a gente vai buscar a MM200 ali no patamar de 24 mil dólares. A MM200, que vai representar uma poderosa resistência, deve formar um pullback para depois sim vazar de baixo para cima e voltar a estressar a nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.